Estamos no segundo bloco do programa Parlamento com Deus, falando sobre a importância de os estabelecimentos e instituições contarem com profissionais capacitados em língua de Libras. Deputada, queria começar fazendo uma pergunta. É porque eu queria te perguntar, Rejane, quanto tempo uma pessoa leva para se capacitar em linguagem de Libras? Porque se você tiver mais ou menos umas 250 horas no curso. 250 horas, quer dizer, você teria quanto tempo, quantos meses? 4? 250 horas, nós podemos fazer mais ou menos da seguinte maneira, 5 módulos de 50 horas. Então, cada módulo seria mesmo de 50 horas e seriam no total de 5 módulos. Então, cada módulo ele também se organiza em 6 meses. Se for 2 vezes por semana, 4 meses você pode fazer, se você completar 50 horas, se for 2 vezes por semana. Então, você passando do primeiro módulo, você vai para o segundo. Então, você tem avaliações de um módulo para o outro. Se nós tivéssemos hoje... que no total, acho que um ano e meio. Então, por exemplo, nós precisamos capacitar um funcionário aqui da Assembleia Legislativa para ficar ali na porta ou dentro do plenário, atendendo as pessoas com deficiência auditiva. Então, essa pessoa teria que ficar lá 6 meses estudando, ou teria um curso mais rápido que a gente pudesse, assim como você tem às vezes em inglês, né, que você faz um cursinho só para atender o pessoal na porta. Não, é possível se nós temos um curso menor. A gente verifica geralmente o ambiente, né, o instituto, o local que precisa. A gente escolhe algum curso de capacitação que venha ao encontro do que eles precisam naquele local. É possível fazer esse tipo de curso. É porque seria mais importante, né, para as pessoas que ficam na recepção ou que ficam... Não seriam assim, médicos, porque o médico teria que ter um curso mais longo até para poder entender qual a doença, o que a pessoa está sentindo, né? Mas uma pessoa que ficar só atendendo uma recepção, ela deveria ser um curso mais... Agora eu vejo uma outra coisa também, deputada. Eu vejo a questão da capacitação e vejo a questão do mercado de trabalho. Eu queria saber da Rejane e até do Isaac, porque ele trabalha com isso, como é o mercado de trabalho para pessoas que têm deficiência auditiva e se há uma expectativa de melhora aí, de aquecimento nesse mercado de trabalho, tendo em vista o seu projeto. Os estudos, às vezes, eles têm um grande impedimento em relação a esse tipo de crescimento, né, dentro do mercado. Né? Ainda a gente encontra muita falta mesmo nos ambientes profissionais a língua de sinais. E ser inseridos nesse mercado de trabalhos é difícil. É importante que se ofereça dentro do mercado, nos locais mesmo, a língua de sinais, para que as pessoas possam aprender a se desenvolver, né, rapidamente. Então, assim, se for em determinados locais, como, por exemplo, uma clínica ou então dentro de um aeroporto, fica mais fácil para os surdos também até se desenvolverem nessa comunicação e interagirem de uma maneira melhor. Senão fica um pouco complicado. Eu queria que a professora me desse exemplos de locais que hoje ela já adulta, né? Antes ela contou a história da padaria, ela era uma criança. Hoje já adulta, como é que ela faz para se virar mesmo? Num aeroporto, como foi o exemplo que ela deu, num lugar em que ela não conta com um técnico, como que o surdo ele consegue conviver na nossa sociedade? Queria que ela desse um exemplo. Eu já estive no aeroporto uma vez e tentei me comunicar em língua portuguesa escrita, dizendo que eu precisava viajar, queria saber, né, como fazer para comprar uma passagem. E na hora da viagem, né, 1 hora antes, eu cheguei até o local e quando souberam que eu era surdo, na verdade lá já tinha uma pessoa que sabia a língua de sinais dentro do aeroporto, dizendo para eu esperar sentado numa sala. Né? E foi até interessante isso, porque eles disponibilizaram essa pessoa já para poder me acompanhar. Né? E até mesmo o avião, a pessoa foi comigo e até praticamente a porta do avião, e quando eu me sentei, ela se encaminhou para o local dela. Né? E isso foi bem interessante. E essa pessoa viajou com ela? Não, só me acompanhou até a porta. Porque no avião a gente tem várias sinalizações, né, de que vai acontecer uma turbulência, você precisa apertar os cintos. Como é que foi isso?
Né, nós temos a aeromoça, perdão, que ela utiliza alguns sinais que são, digamos, internacionais, né, de gestualização, que também os sinais luminosos contribuem para que a gente possa receber esse tipo de informação, luminoso, independente da língua que qualquer um possa estar utilizando. Então a gente não precisa de certos tipos de condução, né? A pessoa só me encaminhou até o local e dali por diante nós tínhamos outros sinais que puderam contribuir para a compreensão. Porque a aeromoça fala no início, né? Aí durante o voo vai haver uma turbulência, não podem levantar. Aí então tem um sinal visual, só o sinal luminoso mesmo, mais nada. Visualmente a gente consegue compreender o que está acontecendo. Até no metrô essa facilidade, você pode ir acompanhando, mas e no ônibus? A dificuldade no ônibus. Agora no ônibus não tem nada mesmo. Vocês têm muita dificuldade? Você tem que ficar olhando pela janela, às vezes você fica preocupado se você já passou do local, quer perguntar para a pessoa do lado, mas você sendo surdo é difícil. E eu quero saber o que aconteceu, pergunto, o que aconteceu? Quebrou ou não? Às vezes está acontecendo alguma coisa, você pergunta e a pessoa só te dá uma palavra para tentar resumir toda uma história que está acontecendo dentro de um ônibus ou de um determinado local, por exemplo. E realmente é uma falta de comunicação muito grande ainda e é uma falta de acessibilidade. Ela está falando da situação do ônibus, que realmente é complicada, mas eu queria saber no dia a dia, na rotina, qual a situação mais difícil para uma pessoa que tem problema de surdez? Uma das maiores dificuldades mesmo é a falta de comunicação, né? A falta da língua de sinais. Nos trens, por exemplo, né? Há muito tempo nós não tínhamos alguns sinais que pudessem dizer por onde nós tínhamos que descer e tudo, né? E hoje a gente já tem isso, porque era tudo antigamente só apenas por uma comunicação oral. Hoje nós já temos, né, os sinais luminosos nos trens, nos metrôs, que ajudam a gente a compreender isso. Na verdade, socialmente, a falta da língua de sinais é o maior prejuízo. E uma mulher que tenha filhos, qual a dificuldade que ela tem em lidar com essa criança? O filho surdo ou a mulher? Não, a mãe surda tem um bebê. Qual a dificuldade que ela tem com essa criança? Com a maior dificuldade, né? Eu tenho uma filha e ela tem 14 anos, né? Ela é ouvinte. E, na verdade, não encontrei muitas dificuldades, né? Ao nascer, eu cuidava dela, já fui aprendendo antes, né? Porque eu também já tive uma prima, né, pequenininha, e eu ajudava a cuidar, né? E o meu marido usava língua de sinais e a gente foi usando também língua de sinais. E com 8 meses de idade, ela já começou a usar alguns sinais em língua de sinais. Né? Ela não precisava a gente ensinar diretamente nada para ela. Né? Naturalmente, a gente brincando com ela em língua de sinais, e ela foi rindo, e isso naturalmente, com algumas expressões faciais, ela foi desenvolvendo alguns sinais. Então ela é bilíngue, né? E ela sinaliza muito bem. É uma criança bilíngue, né? Português e sendo que ela só vai adquirir a língua oral depois, quando ela for entrar na creche, né? Que aí ela não falava muito língua portuguesa, né? Só a língua de sinais. E agora, depois que ela entrou na creche, que ela começou a ter o contato mais com a língua portuguesa, atrapalhava um pouco, né? E tinha essa intervenção de uma língua na outra. E ela queria pedir para ir no banheiro, ela fazia o sinal. E no banheiro, queria pedir para beber água, fazia o sinal de água. Então ela não conseguia distinguir isso às vezes. Depois de um tempo na creche, ela conseguiu separar as duas línguas. E eu sabia que em casa, com os pais, ela usava a língua de sinais, e na creche, na vida do cotidiano, ela utilizava a língua portuguesa. Com 1 ano e 7 meses, eu já tinha colocado ela na creche, e daí por diante ela foi se desenvolvendo naturalmente. Maravilha. Ainda falando sobre mercado de trabalho, Isaac, você recebe muitas propostas, como é que é para você também se colocar no mercado de trabalho? Uma pessoa que não tem esse problema, mas que domina a língua de sinais. Atualmente, né, o mercado na área de tradução e interpretação em língua de sinais está crescendo, tendo em vista que o nosso país hoje é conhecido como o país da inclusão, né, que cada vez mais tem lutado pela inclusão da pessoa com deficiência de uma maneira geral, inclusive também pela pessoa surda. Então hoje você encontra um mercado muito grande, sendo que infelizmente a formação desse profissional não está muito qualificada. Né, tendo em vista que, embora a gente já tivesse tido várias leis que falavam sobre a importância de um intérprete, a importância de alguém que dominasse a língua de sinais, foi uma profissão que só foi reconhecida por lei em 2010. Então é muito recente. Então, a nossa formação é só de nível médio. Então você tem um intérprete profissional de nível médio para interpretar, por exemplo, um curso de mestrado para um surdo.
Então é totalmente inviável uma pessoa que tem uma formação de nível médio estar no doutorado para surdos, por exemplo. Porque é isso que é obrigatório por lei. Mas atualmente os surdos também, inclusive com essa grande demanda de inclusão que nós estamos tendo, os surdos cada vez mais estão sendo inseridos nas escolas municipais, estaduais, e aí a contratação de intérpretes hoje está cada vez maior. Então é uma área que com certeza vale a pena em você investir. Claro, desde que você tenha o interesse e busque se desenvolver a cada dia. Né? Você consegue falar e fazer a língua dos sinais junto? Não tem como, porque a estrutura das línguas são diferentes. É como se eu quisesse falar o inglês e o português ao mesmo tempo, e isso é inviável, porque a estrutura do inglês é diferente da estrutura do português. A língua de sinais você tem algumas especificidades que na língua portuguesa não tem. Até, por exemplo, alguns tipos de verbo, como o verbo classificador. É um tipo de verbo que não existe na língua portuguesa. Só tem na língua de sinais em algumas línguas africanas, em algumas línguas... eu não tenho certeza, mas se não me engano na língua esquimó também. Dá um exemplo pra gente. De classificadores? Classificadores seriam mais ou menos assim. É um verbo que vai ter que assumir a forma de um objeto ou do sujeito da ação. Então eu sou obrigado a dizer o que está, por exemplo, o verbo cair. Na língua portuguesa eu falo, o avião caiu, a chuva caiu, eu caí, o carro caiu. Tudo é cair, tudo cai da mesma maneira. Importante que esteja fazendo um movimento de cair e sofrendo essa ação. Na língua de sinais não é bem assim. Dependendo do que está caindo, o verbo ele se modifica. Então, por exemplo, o avião ele cai, a chuva ela cai, no caso a chuva ela cai dessa maneira. Eu falei que a pessoa cai e o carro ele cai. Então o sinal é outro. O sinal é outro. Na verdade, eu vou ter uma estruturação diferenciada, então coisa que não tem na língua portuguesa. Você tem um movimento para falar várias palavras junto com o verbo. Ele vai dar a forma, o tamanho, ou então é um verbo que vai se modificar de acordo com o sujeito, com o objeto da frase. Então é uma coisa bem estrutural mesmo. Então, no caso, uma professora que tivesse alunos surdos, ela não poderia dar a aula e fazer ao mesmo tempo a língua dos sinais, né? Ela não tem condição. Não tem como. Você tem que separar. É por isso que a gente fala que é o bilinguismo. Né? Porque o bilinguismo você utiliza ou uma língua, e outra hora uma língua, outra hora outra língua. Né? Primeiro é a língua de sinais, né? E depois a gente trabalha a língua portuguesa, a gente está ressaltando. Que assim a gente consegue fazer esse tipo de interação melhor, até mesmo para a aprendizagem do português. Para aprender o português, o surdo, primeiro ele aprende a língua dos sinais. Deputada, a gente está no finalzinho do programa, eu queria que a senhora passasse os contatos. Eu queria que também você passasse desse o crédito lá do Instituto, porque as pessoas que necessitassem de procurar, quem tiver uma criança percebendo que essa criança tem essa deficiência auditiva, que procurasse desde cedo, né? Porque fica muito mais fácil para ela aprender a se comunicar. Sim. E se vocês quiserem falar conosco, tvcomdeus@alerj.rj.gov.br. Você é o nosso convidado todas as quartas-feiras para o culto de louvor e adoração a Deus no auditório da Alerj. Muitíssimo obrigada pela participação. Muito obrigada. Nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.